Vocês já conhecem o xarope EMS triplação para tosse? Expectorante, antialérgico e antitussígeno em um só xarope. É a escolha certa e de confiança para tratar sua tosse nesse inverno. Olá, meu nome é Jaqueline Ventura, estamos aqui para gravar o primeiro episódio do IndiCast, um podcast da rede de farmácias indiana. O Indi que tem como missão trazer propósito e conteúdo relevante. Hoje a gente vai tratar um assunto extremamente relevante, que fala sobre a saúde financeira, que também tem a ver com saúde mental, com comportamento no trabalho, enfim. E para tratar da melhor forma esse assunto, a gente está trazendo aqui para vocês Leandro Borborema, diretor financeiro da rede de farmácias indiana. Olá, Léo, como é que você está? Tudo bem? Olá, Jaque. Tudo bem? Tudo bem? Léo, posso chamar de Léo? Posso, né? Não fica à falar vontade. Leandro não, né? Todo mundo chama de Léo. Todo mundo chama de Léo. Leandro, fala um pouquinho da sua trajetória. Fala um pouquinho pra gente. Leandro entrou na farmácia indiana em 1999, em novembro de 99, e de lá para cá cresci dentro da empresa, passando em praticamente todas as áreas, centro de distribuição, onde comecei com muito orgulho, em seguida a área administrativa, a área financeira, lojas, né, na parte de crediário, e depois recebi um desafio de assumir a área administrativa da empresa em 2002. Quando eu entrei na Indiana tinha 7 lojas, hoje nós temos 307 lojas. Então, é com muito orgulho, muito prazer que eu participei dessa construção de uma empresa que eu me sinto dono, que eu me sinto membro participante e com muito orgulho posso dizer que faço parte da família indiana. De lá para cá, eu fiz um curso de gestão econômica financeira. Eu sou graduado, só para você ter uma ideia, já que sou graduado em ciências sociais. E a vida me trouxe, né, graças a Deus, para algo que eu gosto muito, que é a área administrativa. Então, me formei em 2003, depois em 2005 e 2006 eu fiz gestão econômica financeira na Fundação Dom Cabral. Em 2009, 2010, eu fiz um curso de gerência de projetos, um MBA em gerência de projetos, na Fundação Getúlio Vargas. Depois eu iniciei existia um curso em Teoflotone, da área de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, a qual eu ministrei algumas aulas de produção. E em 2014 eu fiz um curso também, MBA na Getúlio Vargas, de auditoria, controladoria financeira e gestão financeira na GV. E, para mim, dentro de todos esses cursos, um dos que mais me auxiliou em todo esse projeto também, todo esse processo, perdão, foi a área de projetos. Também que eu Bacana. Fiz um MBA na área de projetos, o qual, dali, eu iniciei e tive uma noção muito macro de todas as etapas de construção de projetos, até porque usei muito isso na minha vida profissional e uso até hoje, e em seguida na própria Indiana, quando a gente começou a aplicar muito dessas métricas no dia a dia. Então eu sou um fanático por gestão, gosto muito de estudar, gosto muito de leitura, de estar sempre aprendendo algo novo. Eu brinco com os meus liderados, Jaque, que eu sempre faço a pergunta: qual a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? Eu acho que essa pergunta tem que nos mover. A gente tem que estar sempre abrindo novas caixas na cabeça da gente. Nós estamos sempre buscando conhecimento, buscando experiência, tendo a humildade de reconhecer que nós somos sempre... É sempre necessário buscarmos um conhecimento para aprimorarmos o nosso dia a dia. Então, Leandro é uma pessoa educada, mas firme, né? Eu gosto de dizer assim que existe uma linha tênue muitas vezes entre a educação, né? Então eu vejo que a gente tem que ser sempre um liderado, um gestor firme que orienta os seus funcionários, que respeita as capacidades, mas que os direciona, que traz para eles a capacidade de ter consciência dos seus objetivos, das suas metas muito claras e, principalmente,
da capacidade que eles têm para entregar dentro do resultado. Então, faço agora em 2026, 27 anos de empresa, com muito orgulho, e tenho uma família que eu construí dentro da Indiana, né? Sou casado, tenho 2 filhos, uma filha de 9 anos e um filho de 6 anos, e que busco muito dos valores que a Indiana me trouxe para educá-los, para cada dia estar replicando esse dia a dia que a gente vive na família indiana, dentro da minha família, com a minha esposa e com meus 2 filhos. Então, esse é o Leandro. Leandro, a gente hoje sabe o nível de endividamento que a população está. Hoje, você, no seu papel de gestor, você acredita que um funcionário que tem problemas de endividamento para fora da Indiana, obviamente, que isso pode atrapalhar o desempenho dele? Muito. Eu sempre comento com todos que não existe um profissional dentro e um profissional fora. A vida da gente, ela é uma roda que nós temos que, em todas as suas faixas, temos que estar bem. Nós temos que estar bem com a família, nós temos que estar bem com o social, nós temos que estar bem com o emocional, nós temos que estar bem com o profissional. E todas as vezes que você tem um problema externo, eu vejo que é impossível você não replicar esse problema para outra etapa da sua vida. Se você tem um problema financeiro, você vai ter dificuldades no trabalho. Se você tem um problema financeiro, você não vai ter motivação para cuidar da sua saúde física e mental. E eu vejo, Jaque, que muitas vezes esses problemas nascem por pequenas situações do dia a dia, que normalmente nós negligenciamos, certo? Nenhum problema existe, e eu sempre comento uma coisa muito importante. Problema é aquilo que a gente não consegue resolver com dinheiro. Tudo que a gente consegue resolver com dinheiro, para mim, é obstáculo, né? Problema é aquilo que, como muitas vezes a gente tem um problema de saúde, que todo o dinheiro do mundo, né? Eu escutei uma frase na pandemia que me marcou bastante. Um dos familiares do proprietário do Santander, bilionário, e a filha dele falou que, naquele momento, ele era dono do Santander, de um dos maiores bancos do mundo, mas lhe faltava a capacidade de adquirir algo que não podia comprar, que era o ar, que era o mais barato de tudo. Então, você imagina só, né, com todo o dinheiro na conta, sem ter a capacidade de respirar naquele momento da pandemia. Então, eu acho que o primeiro recado que eu daria para todos é diferenciar de uma maneira muito clara obstáculo de problema. Na verdade, nós temos obstáculos, muitos obstáculos, que podem ser superados. Problemas nós temos poucos. E eu vivo com essa mentalidade, até porque a minha mentalidade é muito positiva. Eu gosto de sempre enxergar as coisas de uma maneira positiva na vida. Quando você me pergunta se afeta, muito, afeta a capacidade integral de entrega de um profissional. Ninguém consegue entregar o seu máximo com a cabeça em outro local, né? Então, E o papel do gestor nessa situação, Léo? Porque, assim, no dia a dia, você como diretor, assim, são muitos assuntos, né? A agenda é uma agenda extremamente comprometida. Você acha que hoje, né, no seu papel de gestor, de diretor, você acredita que você consegue atuar de alguma forma? Um olhar mais atento, uma mudança de comportamento? Qual a orientação que você dá hoje para quem está na cadeira de liderança? Porque a questão do endividamento, ele é nacional. Então, assim, muita gente deve estar vivendo isso. E às vezes até mudando o comportamento dentro do trabalho e você não sabendo exatamente do porquê. Como é que você enxerga isso? Como é que a cadeira do gestor, ela consegue ajudar esse profissional, esse colaborador, essa pessoa da sua equipe? primeiro eu entendo o seguinte, que o líder, um bom gestor, é aquele que tem a capacidade de conhecer seus liderados, de conhecer comportamentos, de se aproximar dele, de entender dificuldades, de saber quais as características que normalmente hoje cercam a vida desse profissional, intra e externamente, né? Segundo, eu entendo que mudanças de hábitos, mudanças de humor, mudanças de produtividade são todos reflexos de situações que a pessoa pode estar passando.
né? Mas o mais importante, já que eu vejo, é antes de acontecer esse problema. Mudanças de comportamentos que normalmente não são aderentes ao padrão de vida de um profissional. Ninguém chega em um problema financeiro, salvo por algum problema de saúde inesperado, por alguma questão não perca de um emprego, o marido trabalhava, a esposa trabalhava e perdeu, e aí você tem compromisso, sem acumular decisões erradas na vida. E o maior recado que eu dou é que padrão de vida é muito difícil mudar. Muito difícil mudar, né? Quem come todo final de semana seu filé, para mudar para uma carne, para um frango, a força é muito difícil. Só se tiver com muita vontade de fazer isso. Então eu vejo que a liderança ela tem que acompanhar até mesmo os comportamentos positivos, que muitas vezes na cabeça do funcionário está achando que está tendo. Ah, eu troquei meu carro por um melhor, comprei um carro zero, de ano a ano eu troco. Ah, eu toda semana compro uma roupa nova. Ah, eu entrei em um endividamento. São características preocupantes em determinados momentos. Por quê? Ele está, nesse momento, aumentando um padrão de vida e que para depois ele voltar para o passado é muito difícil. Você já teve que chamar Tá? algum funcionário para conversar, Sim, Léo? várias vezes na minha trajetória profissional. São conversas duras, porque a primeira reação de um profissional é não reconhecer. A segunda é entender que ele merece. Que muitas vezes tudo que ele está buscando são sonhos pregressos que ele tem na cabeça, que por ele trabalhar, por ele estar ali, ele é merecedor de ter um carro zero, ele é merecedor de mudar, de sair, de comprar roupa, de fazer situações que ele não fazia. E ele está certo. Não, todos nós temos que ter ambição sadia. Todos nós temos que buscar objetivos a médio e longo prazo. Na minha vida pessoal e profissional, eu sempre falo com os meus parceiros, meus colegas, que o que nos faz sair do lugar que nós estamos são objetivos a médio prazo. São questões que a gente coloca no papel e busca, através de ações individuais, através do dia a dia, colocar isso como um alvo, como um target para chegar. E muitas vezes a gente percebe mudanças repentinas de comportamento, né? E isso é um sinal preocupante. Então, o recado que eu daria para os gestores é: tenham a transparência com seus funcionários, busquem ter afinidade com eles para que qualquer tipo de comportamento seja perceptível. Isso é importante, desde que você saiba que isso está sendo feito de uma maneira consciente. Se não for feito de uma maneira consciente, as consequências virão. O dinheiro, eu aprendi isso com os meus patrões, que são os meus mentores, os meus exemplos, são pessoas que para mim, foram os meus pais, porque meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e meio de idade, esqueci de te contar isso, mas são pessoas que eu me espelho. E uma das coisas que eles me ensinam no dia a dia primeiro, nós estamos precisando de pegar algum recurso. Na época da pandemia, por exemplo, todas as semanas nos eram ofertados recursos. Eu chegava para ele, Alexandre, ele só me fazia uma pergunta: estamos precisando? Ele me chama de alemão, né? Estamos precisando, alemão? Falei, não, Alexandre. Agora. Então, para quê? Só para a gente ter o sentimento de que tá com dinheiro? 2, quais são os nossos objetivos? Quais são os seus objetivos a médio e longo prazo? Vocês estão alcançando esses objetivos? E terceiro, uma das maiores causas de separação hoje no Brasil, de divórcio, é a traição financeira. Então, um dos toques que eu daria para vocês sejam transparentes com seus familiares, sejam realistas com seus filhos, sejam verdadeiros com suas esposas, porque a traição financeira hoje é uma das maiores causas de separação e divórcio no Brasil. Juro que eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido falar sobre. E talvez a gente vivencia muito isso com familiares. Nossa, fulano estava tão bem e caiu de um dia para o outro. Já ouviu isso? Já. Nossa, fulano estava aí com carro zero, casa nova, e de um dia para o outro, né, teve a infelicidade e perdeu. Não foi de um dia para o outro. Todos os dias ele alimentou alguma coisa que estava vindo a mais. E normalmente, o homem
a maioria das vezes, esconde isso do seu parceiro, esconde isso dos seus filhos. Quer manter os seus filhos em um status, em uma bolha que normalmente ele está inserido na sociedade, e quando ele acorda, já é muito tarde. Então, nós precisamos, todos os dias, Jaque, achar mecanismos de a nossa receita ser melhor. E não é pedir o patrão, pedir o seu diretor, pedir o Alexandre para aumentar o salário. É merecer isso. É fazer por merecer através de entregas, através de bons resultados. Segundo, nós precisamos todos os dias olhar para o nosso padrão, olhar para o nosso dia a dia e encontrar oportunidades de cortar despesas, porque existem. Todos os dias que você parar e olhar para a sua vida, você vai encontrar oportunidades. E uma das coisas que eu sempre falo para vocês, todas as vezes que forem gastar, se perguntem o seguinte: é necessário? É necessário este gasto que eu estou fazendo? Ou isso é um vício? Eu brinco com minha esposa e com alguns colegas que eu tenho um vício. Não sou de bebida, não sou de comprar muito, de carro, mas eu tenho um vício. Tenho um vício em Red Bull. Quando eu estudava, eu tomava muito Red Bull, estudava à noite, tomava muito Red Bull, e hoje eu tenho um vício em Red Bull. Eu compro de 1 a 2 Red Bull por dia. Minha mulher quase me mata por causa do coração. E isso, no final do mês, na minha planilha, aparece todos os meses. Isso é um vício que muitas vezes eu negligencio e que eu poderia estar usando isso, se eu, obviamente, assim, entendesse de uma maneira melhor esse recurso. Olha os vícios que vocês estão tendo no dia a dia. São vários. Olha os comportamentos. E lembre-se, é necessário? Faça essa pergunta antes de dar o primeiro passo, porque depois já era. O dinheiro, como o Alexandre fala, o dinheiro ele merece respeito, né? Ele merece ser respeitado. E respeitar o dinheiro nada mais é do que investi-lo naquilo que vai te trazer resultado a médio e longo prazo, né? Claro, não vamos ser hipócritas. Todos nós queremos aqui ter momentos de prazer, realizar vontades, está certíssimo. Mas nós não podemos ser escravos do dinheiro. Nós temos que, na verdade, dominar o dinheiro. Todas as vezes que a gente deitar, Jaque, e a gente pensar em uma dívida, tiver algum momento ruim de que a gente não vai conseguir, talvez, pagar ou honrar um compromisso, é porque nós estamos começando a entender que o dinheiro está numa posição diferente na vida da gente. Quem tem que dominar o dinheiro é a gente. A gente tem que usar o dinheiro para fazer da gente os momentos felizes, a realização com a família, as conquistas que são maravilhosas, mas nunca ficar dependendo dele e, obviamente, tendo ele como um grande direcionador dos momentos. Eu estou bem hoje porque eu estou com a conta boa. Eu estou mal hoje porque eu estou mal financeiramente. Se vocês fizerem uma avaliação, várias pessoas vivem dessa forma. Oh, mas que... Várias ouviu, pessoas gente? vivem A assim. galera do IndyCash, aí a dica de ouro, né? Vamos aproveitar todas essas dicas. Leandro, hoje você, enquanto diretor administrativo financeiro da Indiana, a gente, se eu não me engano, a Indiana hoje está com quase 9.000 funcionários. Exatamente. Quais são as iniciativas que a rede de farmácias indiana tem tomado para gerar essa consciência em seus colaboradores? Perfeito. Vou te colocar uma iniciativa recente agora, em 3 meses atrás. O RH da Indiana me chamou e pediu para a gente fazer uma breve palestra para vários funcionários, né, aqueles que tinham interesse em participar, e, obviamente, orientá-los em um modelo de gestão financeira no seu dia a dia. Então, essa é uma das iniciativas. A Indiana é muito, muito preocupada com o nível de endividamento dos seus profissionais. Nós estamos nesse mês agora, recentemente acabei de contratar uma das melhores consultorias do Brasil para, dentre um dos módulos de capacitação de profissionais, nós falarmos sobre orientação financeira. A Indiana é uma empresa que busca cada vez mais dar oportunidades de melhores condições em planos de saúde. Nós temos um plano de saúde hoje com um custo muito acessível. Nós temos a capacidade hoje também de avaliar a gente avalia toda a formação hoje do nosso profissional e, de certa maneira, naquilo que a gente consegue dominar, naquilo que está dentro da gestão nossa, a gente consegue estabelecer limites para o profissional. O que me preocupa muito hoje?
Até o ano passado, exemplo, o crédito consignado dentro da empresa, ele era 100% na mão nossa. Hoje o governo mudou. E tem um recado que eu daria para todos vocês. Muito cuidado com essa política atual que o governo tem feito em relação ao crédito consignado. O governo tem emprestado dinheiro, um dinheiro caro, muito caro, que varia hoje de 4% até 14% ao mês, colocando seu fundo de garantia como um dos garantidores desse empréstimo. Isso pode gerar uma grave doença nas empresas, uma grave doença no país. Então, muito cuidado com o ímpeto, muitas vezes, de buscar essa facilidade. Porque hoje você abre o aplicativo, já aparece um spam para você, para quem é contratado, já aparece um spam oferecendo crédito. Cuidado com crédito. Crédito hoje, na história do Brasil, né, na história recente, porque na verdade nós somos em um país de inflação alta, mas na história recente é um dos momentos de valor mais alto. Corrói o dinheiro e a capacidade financeira nossa. É um pouco daquilo que você falou, né, Léo? Não é porque a oportunidade chegou para você que você tem que aproveitar aquela oportunidade. Você tem que saber se aquilo ali é necessário, né? Exatamente. Né? Que você vai pelo ímpeto, né? Tá ali, tá disponível, mas assim, se eu tenho hoje, assim, nós, né, que somos trabalhadores, e aí tem o 13º salário, é com esse 13º que a gente faz a economia girar no país. Mas a partir do momento que o meu 13º ele já está comprometido, eu não tô contribuindo para a economia, para fazer esse capital girar dentro do país. E aí tem um impacto muito grande, principalmente no varejo, né? Já que hoje 72% das empresas, dado oficial recente da Fundação Getúlio Vargas, 72% das empresas, das pessoas e famílias hoje no Brasil, elas estão endividadas. Quanto, Léo? 72%. Caramba, é muita E coisa. 52% desse endividamento é inadimplência. Então, imagine só, Jaque, essas 72% de pessoas estão na sua empresa, no meio desses 9 mil funcionários que nós temos. É muita gente. Entre outras empresas. Então, como você me fez uma pergunta no início, falando do nível de impacto, imagine de 10 funcionários que você tem hoje no seu time, 7 estão endividados. E isso acontece dentro da Indiana, fora da Indiana, com familiares, e é retroalimentado, muitas vezes por isso, pela falta de entendimento das pessoas de entender que estão vivendo um problema, um obstáculo, perdão, que tem algo ali na vida delas que está impactado e que não querem mudar o padrão de vida. Se você não buscar, refletir e entender que é necessária a mudança de um padrão de vida, vocês nunca vão conseguir, né? Nós nunca conseguiremos sair dessa... no livro Pai Rico, Pai Pobre, fala nessa roda de ratos que a gente vive, né? Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, e muitas vezes fazendo algo que está olhando um presente, está avaliando uma situação ali de satisfação momentânea, mas que muitas vezes não é respondida aquela primeira pergunta que eu te falei, de que qual o objetivo a médio prazo está sendo alimentar. Tem uma coisa também, né? Hoje a gente também entende que tem muita gente aí sofrendo de depressão, ansiedade, e acaba indo para o consumismo como uma válvula de escape, né? Então a questão da questão financeira e a saúde mental, elas estão quase que correlacionadas. Totalmente. Eu tenho colegas e amigos, a gente brinca que você possui gatilhos para compra, né? Você tem gatilhos quando as pessoas estão muito felizes, elas vão e compram. Quando a pessoa está muito triste, ela vai e compra. Quando ela está ansiosa, ela vai e compra. Quando ela está com medo, ela vai e compra. Mas isso tem algo, Tati, que a psicologia explica, que dentro da gente só tem uma coisa que bloqueia o impulso. Só tem algo que, de certa forma, nos trava. Objetivos bem claros. Se nós traçarmos na vida da gente e esse objetivo ser um objetivo da família e não somente seu, lembra lá do divórcio que eu te falei, Sim. Das causas de divórcio, da traição financeira? Se ele for um objetivo da família, as coisas podem mudar. Se houver a transparência na mesa, nossa situação é assim, é muito mais fácil você consertar uma casa um telhado de uma casa quando não está chovendo, depois que está chovendo. É muito difícil você chegar e dar uma notícia para os seus filhos de que você vai ter que tirá-los da escola.
Por quê? Porque você não tem condição mais de pagá-los. Esses dias eu estava conversando com um amigo, conversa vai, conversa vem, ele falou que ia ter que tirar o filho da escola, porque os 2 filhos, porque ele estava pagando mais de R$ 2.000 de juros no cheque especial todos os meses. E a faculdade e a escola dos filhos era 1.500. Olha o nível de prioridade que ele colocou o filho na vida dele. E para que você saia desse momento é necessário um choque de padrão, é necessário um entendimento que você vive uma situação que merece e precisa de correções. É um caminho que precisa ser realinhado. Mas para isso tem que ser um compromisso de todos, e não somente do profissional. E como você fala, com toda a convicção, o maior, né, no meu ponto de giro, o maior capital de giro que nós temos é a segurança financeira. Onde eu quero chegar com isso, já? Eu, com mais ou menos uns 6 anos atrás, em um belo dia, a minha filha estava num sítio que a gente tinha, brincando até 7, 8 horas da noite, sorrindo com amigos. No outro dia ela adoeceu, teve febre, e no outro dia ela foi internada. E ela ficou 16 dias com pneumonia. Foi o pior momento da minha vida. E naquele momento eu tinha um plano de saúde, como tem até hoje. Naquele momento eu tinha uma condição que poderia assisti-la da melhor forma. A pergunta que eu faço para vocês é: se hoje acontecer isso com seu filho, qual o capital de giro que vocês têm? Qual a segurança financeira que vocês teriam se acontecer isso amanhã? Pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer para ninguém, mas se acontecer um acidente, se acontecer um imprevisto que a vida nos cerca. Então, quando a gente tem uma boa saúde financeira, nós naturalmente temos uma tranquilidade emocional. Uma tranquilidade para nos reguiar, para nos fazer produzir mais, nos fazer pensar melhor ao tomar as atitudes que vêm com ímpeto e fazer aquilo que eu falei que muitas vezes, quando o ímpeto vir, o objetivo está na frente. E esse objetivo trava aquilo que na maioria das vezes, nos domina. Basicamente, eu quero comprar uma casa. O que eu estou fazendo para chegar? Hoje. Hoje, né? Porque não basta você só querer, mas assim, o que você está fazendo para chegar lá? Você hoje, a sua saúde é de hoje, eu tenho 45 anos, a minha saúde hoje é reflexo das minhas atitudes de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Né? Se eu quero estar assim hoje, com 45, eu quero estar melhor. Para eu estar melhor daqui a 10 anos, eu tenho que começar hoje. Mas, Léo, você falou para assim, você começou na Indiana muito novinho, você falou que perdeu o pai muito cedo. Provavelmente você também já tinha uma construção de maturidade, né, Léo? Provavelmente a responsabilidade deve ter chegado muito cedo na sua vida, né? Sim. E quanto isso contribuiu para que você hoje esteja colhendo os frutos do que você plantou lá atrás, né? Porque eu acho que quando vem a responsabilidade, eu fico percebendo o seguinte: eu venho de uma geração que a gente ia trabalhar muito cedo, a gente tinha responsabilidade muito cedo. A gente brinca que assim, era uma geração de escassez. Então você tinha que trabalhar, estudar, faculdade, você tinha que trabalhar muito para poder pagar uma faculdade. E hoje eu vejo que a gente tem, assim, a maioria das pessoas, né? Elas têm preservado seus filhos, elas têm poupado de ser transparentes com a realidade e vai gerando uma geração de pessoas mais imaturas, né? E eu fico pensando como é que isso lá na frente isso pode ser refletido, porque todo mundo, Léo, quer viver o hoje, mas ninguém pensa no amanhã. Exatamente. Como é que você me fala, Léo? Me fala um pouco de você. Minha mãe, minha história assim, eu perdi meu pai com 1 ano e meio, minha mãe estava grávida, meu irmão tinha 7 meses na barriga da minha mãe. Então, quando meu irmão nasceu, minha mãe solteira, professora, e ela nos criou, não casou mais. Ela nos criou, nos dando educação, religião, sou luterano, em Deus, em tudo na minha vida, todas as minhas decisões, antes de tomá-las, eu pergunto a Deus, e entendo que todas as bases familiares a minha mãe me deu, e eu tenho muito orgulho disso. Hoje ela é viva, graças a Deus, e quero retribuir ao máximo, dando exemplo, não fazendo que ela tenha nenhum desgosto, né, nosso em meio da vida. E obviamente, dando ela o máximo que eu puder, né, para retribuir.
Comecei a trabalhar com ela com 13 anos, ela fazia marmita para ajudar na renda também como professora, e eu comecei ali com 13 anos. Sou o irmão mais velho, sempre fui mais maduro um pouco e assumi um pouco esse papel da ausência do meu pai na minha família. E sempre fui uma pessoa que sempre foi muito preocupada com a segurança, talvez exatamente por resquícios de um belo dia. Minha mãe recebeu um telefonema de um dia para o outro. Meu pai saiu na segunda-feira de manhã para levar os seus patrões a Belo Horizonte e faleceu no meio do caminho. Então, quando ela recebeu essa notícia, ela estava lá com um barrigão de 7 meses, né? E isso, para mim, é algo que ficou muito na minha cabeça para que isso não ocorresse nunca com minha esposa, né? Com os meus filhos, né? Eu falo que a minha esposa hoje, ela tá cursando medicina e não é fácil. Aqui, né? Uma Difícil. faculdade particular não é fácil. Mas eu falo que, para mim, o meu maior prazer que eu tenho é ver minha esposa formando para que ela tenha a independência de mim. Para que ela não precise, depois de formar, de pensar em algum dia se eu vir a faltar. Então, isso para mim alimenta muito o anseio de realizar esse sonho dela, de dar toda uma condição nesse momento para que ela venha lá na frente ter a capacidade, além da dignidade, trabalho e tudo, ter a capacidade também de ser uma mulher independente, de realizar os seus objetivos, de fazer o que quer. Óbvio, espero eu que esteja comigo, entendeu? Mas se um dia vir a faltar, que ela não tenha o que aconteceu, por exemplo, com a minha mãe. Então, isso me formou, e com 17 anos, para 18, eu entrei na Indiana. E naquele momento eu olhei muito, eu tive uma convivência muito grande com a família Matar, desde os meus 18, 19 anos. Então foram os meus exemplos de vida, de profissional, de caráter, de humildade, de respeito. E eu comecei a formar também o meu caráter em cima também desse exemplo. Então, somado ao exemplo da minha mãe, a base cristã, um anseio ali de muitas vezes dar uma certa segurança para a família, e aí tive a oportunidade dada por Deus de ter um contato direto com o Alexandre, com o Paulinho, com a Dona Meire. Isso me formou um profissional e uma pessoa com valores muito próximos aos deles, né? Então, eu vejo que isso é a base para que você também tome decisões que lá na frente não vão impactar, para que não sejam decisões momentâneas, né? E todas as vezes que isso vai ser construído, você tem que ali consultar seus valores internos para aí, o que isso vai impactar lá na frente. Já que eu já errei demais. Não vou falar aqui com vocês que eu tenho 45 anos, que eu nunca cometi um erro financeiro, que eu nunca me endividei, que eu nunca... Já muito, 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 entendeu? E todas as vezes eu sempre falo que qualquer recado que você tem que dar, ele é muito mais valioso para as pessoas que já perderam algo, para as pessoas que normalmente entendem muito o outro lado. Porque o lado da vitória é muito fácil o cara virar e Fácil falar. demais contar, Agora, né? o lado da perca, normalmente é o lado que a gente aprende. É o lado que você reflete que você pode fazer melhor, que você não pode errar de novo. E assim, vai ficar resmungando e lamuriando aquele erro do passado, bola para frente. Roda a vida, né? Entender Então, que tem solução, né, Léo? tudo tem solução. Lembra que eu falei? É um obstáculo, não é um problema. Parar O de problema é encarar. saúde. O problema é saúde, é aquilo que não se compra com dinheiro, entendeu? Que não se paga com dinheiro, a solução. Vamos encarar que a vida depende da gente. A gente muda por várias características. Uma delas é o medo. Uma delas é o medo. Eu tenho muito medo. Todos os dias que eu deito, eu tenho muito medo de perder o meu emprego. Tenho muito medo de acordar um dia e falar com meu filho que ele não pode ir na escola, que eu não tenho um plano de saúde, que minha esposa vai ter que sair da faculdade. Então, o que eu faço? Eu busco, cada dia, garantir na minha vida, tanto com o meu trabalho, para fazer jus ao que eu ganho, quanto com as minhas decisões. Porque, através das minhas decisões, elas vão alimentar lá na frente se eu vou, obviamente, precisar mudar ou não. Então, eu entendo, né, que quando você me pergunta com o que me moldou, eu acho que foi um pouco, muito disso,
né? E uma coisa que eu não tenho muito, Jaque, é a vaidade de ficar apresentando isso para a sociedade. Isso custa muito caro. Muito caro. Tem um preço muito alto, né? Muito alto. E muitas vezes, com este preço alto, a gente entra numa ciranda tão grande que não consegue enxergar que nós estamos dentro dela. E a partir desse momento que você chega e quer mostrar para a sociedade algo, e muitas vezes dentro de casa, no travesseiro, você está vivendo o pior momento da sua vida e ninguém está sabendo, é normalmente as horas que a gente acaba, né, buscando, assim, entender que se eu não mudar, outra pessoa não vai vir aqui mudar a minha vida, não. A mudança tem que A partir da mudança tem gente, que né? partir de dentro. Eu sempre falo que os pensamentos geram os sentimentos da gente, os sentimentos geram comportamentos e o comportamento que gera atitude. Se eu só mudo a minha atitude se eu começar a ter pensamentos que me levam a essa mudança. E o primeiro deles é reconhecer que eu estou vivendo um problema, um obstáculo, que eu tenho algo aqui que precisa ser realinhado na minha vida. Léo, hoje, né? Se você hoje tivesse que dar um conselho para quem hoje está endividado no cartão de crédito, para quem está no cheque especial, conta virada, que tá, qual seria o melhor caminho? Ignorar e viver como se as coisas nada tivesse acontecendo? Ou ir para negociação? Qual é o melhor caminho hoje para quem hoje está endividado? Está endividado? Por que a pergunta, né? Porque a gente falou aqui que a gente aprende com os nossos erros, que são obstáculos. E às vezes as pessoas não sabem sair de onde elas estão. Ou porque permanece nos vícios, nos erros, porque vive num status. Mas tem muita gente que entrou e sonha em sair, que não dorme direito, pensando em sair daquela dívida. Qual é o melhor caminho, Léo? Qual é o conselho que a gente pode dar para essas pessoas? O primeiro é saber, de uma maneira muito transparente, qual que é a sua realidade. Que a maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas não tem o hábito de anotar suas despesas, de anotar suas receitas, de entender o seu nível de endividamento, de entender que qualquer empréstimo que está sendo contraído hoje vai impactar lá na frente, de entender qual que é o padrão que vocês estão buscando para a vida. Então, a primeira coisa que eu entendo, que eu sugiro, caia na real. Seja transparente primeiro com você mesmo. Seja transparente e verdadeiro com você. Segundo momento, seja verdadeiro com a sua família. Com aqueles que ali o cercam. Com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais. E, obviamente, com estes que irão lhe ajudar. Uma dica que eu falo, Tati, Jaque, não adianta nada você expor sua vida para quem não vai te ajudar. Você sair falando que você está endividado, você sair falando que você está em um cheque especial, numa roda de amigos você falar que você está com dificuldade de pagar a faculdade. Na maioria das vezes, você está expondo uma fragilidade que muitas vezes a pessoa que está ali respondendo, ela não vai te ajudar. Tá sangrando perto do Tá tubarão sangrando e perto o do tubarão não vai te ajudar. Exatamente. Fale isso com pessoas que vão lhe ajudar, com pessoas que lhe querem um bem, com pessoas que muitas das vezes vão ajudar você, não somente no dinheiro, mas no comportamento a mudar. Né? O dinheiro, ele é uma parte final. A tratativa com o dinheiro, muitas das vezes, ela vem de vícios e comportamentos que eu tive lá com a minha mãe. Quem nunca escutou uma avó, uma tia, alguém falar dentro de casa que dinheiro é amaldiçoado? Se você cresce, eu sou cristão, eu sou luterano, mas o dinheiro não é amaldiçoado, né? Se você cresce com essa mentalidade, né, que o dinheiro é amaldiçoado, que quem tem dinheiro não vai para o céu, que você está crescendo, muitas vezes fomentando que você precisa expulsar o dinheiro da sua vida. Então, a primeira coisa que eu falo é: seja transparente consigo, seja transparente com sua esposa, com seus filhos. Busque uma revitalização de um padrão que muitas das vezes precisa ser mudado obrigatoriamente. Não se muda algo sem fazer cortes, não se muda algo sem mudar padrão, não se muda algo sem perdas. Ninguém quer fazer sacrifício, Ninguém né? quer fazer sacrifício. Se a pessoa que está vivendo esse momento não reconhecer
iniciar e partir para um objetivo de médio e longo prazo, e quando eu falo médio e longo prazo, pessoal, é coisa de 2, 3, 4 anos. Ninguém vai mudar para daqui 3 meses, 2 meses. A partir desse momento, coloque suas dívidas na mesa, renegocie suas dívidas, renegocie a capacidade de pagamento, aumentando o prazo, aumentando a capacidade de parcelamento, mas sendo transparente com o gerente seu do banco, buscando trocar dívidas caras. Eu estou pagando como hábito o cartão de crédito. Eu estava com uma colega, me mostra a sua planilha financeira. Eu ganho 10 mil, 7 mil é cartão e o resto, água, luz, telefone. E o que está dentro do cartão? Eu não anoto não, porque eu pago a fatura. É o maior erro. O cartão é forma de pagamento. O cartão não é uma categoria de gasto, né? E a partir desse momento que você fizer toda essa renegociação, né, a gente sempre fala, o que você está disposto a passar por um período para que esse curto período da sua vida de uma redefinição lhe conceda futuros anos maravilhosos. E quando eu falo maravilhosos, não são com conquistas materiais. Para mim, a maior conquista que você tem é quando você tem a capacidade de viver algo. Eu tinha um dos meus objetivos, a médio e longo prazo, era levar meus filhos para um parque, né, levar meus filhos no Maracanã, porque eu sou flamenguista. Boa, Léo. Eu sou flamenguista, e então posso dizer que um dos prazeres maiores da minha vida é olhar para um vídeo que eu tenho com os meus filhos no Maracanã. Vindo com a torcida do Flamengo, saindo, minha menina gritando, apesar de ser atleticana, que foi uma coisa que Deus Como assim, fez na Léo? minha Você não vida. conseguiu resolver isso, Também Léo? não sei se é culpa da minha esposa, mas foi um dos melhores momentos. O melhor momento, em seguida, eu fui a Beto Carreiro, vivendo esses dias com eles. Então, isso que eu vejo que tem valor. Nós temos que identificar algo muito importante na relação com o dinheiro. É a diferença de preço e valor nas coisas. Normalmente, Jaque, eu estou buscando... E às vezes o valor não é o mais caro. Exatamente. Aquilo que te traz lembrança, valor. Exatamente. Normalmente, Jaque, eu tenho buscado, e uma das dicas que eu dou para quem está em um momento desse, além de todas essas que eu já falei, que não são fáceis. E não acha que é porque a gente está falando aqui que amanhã vai resolver. Não é fácil, não é fácil. Mas uma delas é estabelecer muita clareza de preço e valor na vida. E você foi muito feliz quando falou que nas pequenas coisas. Eu viajei para fora do país uma época e trouxe, na época do sucesso, uma Moana. Essa Moana eu passei no shopping e trouxe para minha filha, ela tinha 6 anos de idade. Essa Moana custou lá seus R$300. E eu trouxe essa Moana para cá. E quando eu cheguei aqui, ela estava com a Moana de pano, que custou R$5 que alguém deu para ela. Ela demorou, pasme, 15 dias para abrir a Moana que eu trouxe. Porque para ela, o valor daquela Moana tinha muito, aquele brinquedo tinha muito valor. Por quê? Porque ela levou aquele brinquedo para o hospital e ficou os 16 dias com aquele brinquedo na cama. Então ela tem aquele brinquedinho até hoje, aquela bonequinha até hoje, porque para ela foi a bonequinha que foi parceira dela. Tem valor para ela. Tem um valor porque foi parceira dela na cama. E não é valor financeiro, é valor emocional. Nenhum. Então, muitas das vezes que a gente está num momento desse, vamos refletir qual que é o valor que nós estamos colocando na vida da gente para que, através do dinheiro, nós tenhamos a condição de usufruir ou não. Porque então nós vamos passar pela vida só falando de preço, só falando do custo do meu carro, do custo da minha casa, do custo da minha roupa, do preço que eu estou pagando. E a gente não fala com a boca, a gente fala com as ações, com os exemplos que a gente acaba dando, a gente fala com muitas vezes com as ações que a gente quer mostrar para alguém. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Bacana. Léo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente está finalizando aqui, né, esse podcast, aí eu queria fazer uma dinâmica com você, posso? Pode. Não foi combinado. É bem rápido, é um ping-pongzinho bem rápido. Eu vou falar uma palavra e você complementa, tá bom? Dinheiro é? Dinheiro é meio. Prosperidade é? Prosperidade é consequência. Sucesso? Sucesso é propósito.
Liberdade financeira. Liberdade financeira, para mim, é o capital de giro que move a vida da gente, no que tange a esses objetivos. Para mim, o que move é Deus. Mas a liberdade financeira, ela dá a capacidade da gente mover a vida da gente. Um hábito que mudou sua vida. Um hábito que mudou minha vida, posso dizer com toda segurança, planejar. Um erro financeiro comum. Um erro financeiro comum, buscar retorno a curto prazo. Um investimento que sempre vale a pena. Financeiro ou geral? Um investimento. Investimento em momentos, como nós falamos, em histórias e não histórias. Um sonho que ainda quer realizar. Eu quero fazer uma outra viagem com os meus filhos, com a minha esposa, para fora do país, para assim, viver um momento bacana com eles fora do país. Uma frase que guia a sua vida. A minha vida é guiada pelos propósitos de Deus, assim. Então, não tem uma frase específica, mas eu tenho uma mensagem que é a mensagem de ter Deus como a base de tudo. Porque a partir do momento que você tem Deus como a base de tudo, você é uma boa pessoa, é um bom profissional, é um bom pai, é um bom marido. E as pessoas confiam, quando eu falo ter Deus de verdade, né? Não só como estereótipo, mas ter Deus de verdade. As pessoas confiam e você tem credibilidade naquilo que você passa e faz no dia a dia. Então, eu acho que Deus é tudo na vida da gente. Deus é tudo na vida, a gente tem que ter fé, mas você tem que fazer sua parte também. Totalmente. Né? Não Totalmente. adianta a gente ficar aí se endividando, vivendo uma vida que não é sua e achando que só a fé vai resolver, né? Talvez. Existe o livre-arbítrio aí nessa história. Exatamente, né? Eu falo que assim, muitas vezes as pessoas culpam Deus. Se Deus quiser, eu vou ter meu carro. Se Deus quiser, eu vou ter minha casa. Então, já nesse momento, a pessoa ela está transferindo a responsabilidade. E assim, já que só para assim, concluir a questão de uma frase que eu acho bem interessante, o segredo do sucesso, para mim, ele é a constância de um propósito. Né? Todo o segredo de um sucesso é a constância dos propósitos que nós estabelecemos na vida da gente. Não adianta você fazer hoje e amanhã você não fazer. Não adianta você, muitas vezes, iniciar algo, uma caminhada e parar no meio. Então, eu sempre falo que a simplicidade é a maior riqueza do ser humano. Né? Tudo que é simples, tudo que é do dia a dia, é o que vai te trazer mais felicidade na sua vida. Então, se começou a complicar demais, se começou a querer colocar muita coisa no dia a dia, saiba que isso pode, com toda a convicção, te trazer consequências lá na frente. Léo, queria aproveitar esse momento aqui, a gente está chegando na reta final, queria te presentear com os produtos da Zeta Skin. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, oferecimentos das farmácias indianas. Bacana. Tá aqui, ó. Perfeito, conheço demais. Muito obrigado. Espero que você goste, com todo carinho. Vou gostar, a esposa também vai gostar. Com certeza. Na verdade, não é para você, é para ela, tá? Só deixando claro isso. A gente não manda nada, né, Você não manda nada. A gente não manda nada mesmo, né, Jaque? Léo, eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade. Acho que o papo foi muito rico. A gente falou aqui de percepção enquanto gestor, do olhar atento, da mudança de comportamento. Falamos, inclusive, do papel da empresa na mudança desses comportamentos, dessa responsabilidade sobre. Falamos aqui um pouco da sua vida. Foi um papo super rico aqui. Acho que a gente conseguiu aqui falar de tudo um pouco. Queria te agradecer. Obrigada. E aí, até o próximo episódio do IndyCast das redes de farmácias indianas, gente.